Vamos a um exemplo de como transformar uma função de não periódica em periódica. Para tanto, clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e logo após em Explícita. No quadro das funções explícitas, digitamos x para f de x, 0 para x mínimo, 1 para x máximo e 2 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor azul e finalmente em OK. Aí está o gráfico da função digitada. Para transformá-la em uma função periódica, clicamos em editar, a seguir em tornar periódica e finalmente em OK. Aí está o gráfico da função tornada periódica. Vamos a um novo exemplo, clicando em duplicar e a seguir em sim para apagar fonte. No quadro das funções explícitas, digitamos x² para f de x, menos 1 para x mínimo, 1 para x máximo e clicamos em OK. Aí está o gráfico da função digitada. Para transformá-la em periódica, clicamos em editar, a seguir em tornar periódica e logo após em OK. Eis aí o gráfico da função tornada periódica. Esta é uma excelente atividade para se treinar o conhecimento de uma função a partir de seu gráfico. Clicamos em Janela e em seguida em Adivinhar. Clicamos em Equação e depois em Adivinhar. Apareceu a janelinha Adivinhe minha equação. O que se pede é a equação que deu origem à parábola. Nesse caso, sabíamos a resposta e a digitamos. Clicamos em seguida em OK. Como nada ocorreu, isto significa que acertamos o resultado. Para conferir, clicamos em Equação, seguido de Resposta. Aí está a resposta. De fato, confere com a nossa. Clicamos em OK. Vejamos o que ocorre quando erramos a resposta. Clicamos em Equação e depois em Adivinhar. Digitamos a resposta errada e clicamos em OK. Aí está em vermelho o gráfico correspondente à equação que digitamos. Existem outros tipos de equação exigindo conhecimento de funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, etc., bastando para tanto selecioná-las. Clicamos em Equação e a seguir em Selecionar. Apareceu o quadro Habilitar tipos com o tipo de função habilitada com a qual trabalhamos até agora, ou seja, polinomial do segundo grau. Vamos desativá-la clicando em polinômio. Vamos habilitar um novo tipo de função, clicando na função cossenoide e a seguir em OK. Clicamos em Equação e em Novo Exemplo. Aí está o gráfico de alguma função que tem a ver com cosseno. Para termos uma melhor ideia do gráfico, preparamos os eixos para funções trigonométricas.
Aproximamos um pouco mais o quadro, apertando algumas vezes a tecla Page Up. Clicamos em Equação e depois em Adivinhar. Digitamos uma equação, a que nos parece correta, e clicamos em OK. Poxa, erramos por pouco. Vamos ver a resposta correta, clicando em Equação e a seguir em Resposta. Aí está a resposta. Realmente erramos por pouco. Podemos habilitar de uma só vez todos os tipos de função. Para tanto, clicamos em Equação e em seguida em Selecionar. No quadro Habilitar tipos, clicamos em todas as funções de todos os tipos e a seguir em OK. Vamos a um novo exemplo. Desta vez estamos cientes de que pode aparecer o gráfico de qualquer tipo de função. Clicamos em Equação e logo a seguir em Novo exemplo. De fato, apareceu um gráfico que certamente terá uma equação complicada. Vamos direto à resposta correta. Clicamos em Equação e logo após em Resposta. Aí está a resposta correta, realmente bastante complicada. A fim de conseguirmos um novo exemplo, clicamos em OK. Clicamos em Equação e em Novo exemplo. Também este gráfico nos parece de uma equação bastante complicada. Vamos direto à resposta correta, clicando em Equação, logo após em Resposta. Aí está a resposta. Trata-se da raiz cúbica de x menos 2. Este monitor nos permite visualizar de uma forma animada a reta tangente a uma curva, bem como a secante por um ponto fixo sobre a mesma. Para tanto, clicamos em Janela e logo a seguir em 2dim. Clicamos em Equação e em seguida em Explícita. Na janela das funções explícitas, digitamos f de x igual a seno de x, x mínimo igual a menos π, x máximo igual a π, espessura da linha 2. Em seguida, clicamos em cor, optando pela cor azul e finalmente clicando em OK. Clicamos em 1 e depois em traço. Aparece em vermelho sobre a curva um ponto aleatório marcado por uma cruz. Podemos deslocar este ponto clicando na extremidade direita ou esquerda do cursor. Clicamos em Demo reta tangente. Podemos visualizar o deslocamento da secante clicando na extremidade esquerda da barra de rolagem do cursor ou na extremidade direita. Vamos visualizar a secante. Como seu gráfico aparece na cor azul, vamos mudar a cor da senoide para rosa. Para tanto, digitamos simultaneamente as teclas CTRL e I, aparecendo o inventário. Nele, clicamos sobre a equação y igual a seno x e em Editar. Com o aparecimento do quadro da função explícita, clicamos em Cor, logo após em cor rosa e finalmente em OK.
clicamos em 1 e após em traço. Escolhemos um ponto e clicamos em ponto base para ele. Em seguida, clicamos em demo secante e finalmente em tangente espessa. A fim de visualizarmos a secante se movimentando sobre a senoide, clicamos na extremidade esquerda ou direita do cursor. Podemos salvar um arquivo em qualquer pasta. Para isso, clicamos em Arquivo e em seguida em Salvar como. Aparece o quadro Salvar como e nele digitamos Parábola para arquivo, salvando-o em meus documentos, clicando em Salvar. Pronto, o arquivo está salvo em meus documentos. Vamos criar uma senha para resguardar o inventário do arquivo Parábola. Para isso, clicamos em Arquivo e logo após em Senha. Aparece o quadro Proteção e neles digitamos e confirmamos a senha. Em seguida, digitamos autor, data, e-mail, homepage optativamente. Clicamos em seguida em Inventário e finalmente em Adicionar. Aparece uma janelinha Protegido. Clicamos nela em OK. Dando continuidade à criação da senha, clicamos em Arquivo e a seguir em Abrir. Clicamos em Sim para a pergunta Salvar mudanças para a parábola. Pronto, já está criada a senha para o arquivo Parábola. Para abrirmos o arquivo, clicamos em Janela e a seguir em 2dim. Clicamos em Arquivo e após em Abrir. Apareceu a pasta Meus Documentos. Para localizarmos o arquivo Parábola nela, clicamos intermitentemente na extremidade direita da barra de rolamento até o seu aparecimento. Uma vez localizando o arquivo, damos 2 cliques com o lado esquerdo do mouse sobre ele. Pronto, o arquivo está aberto. Se quisermos abrir o inventário, digitamos a senha criada e clicamos em OK. Aí está o inventário aberto. Vamos criar uma função a fim de obtermos seu gráfico e os gráficos de suas derivadas. Para tanto, clicamos em Janela e após em 2dim. Clicamos em Equação e em seguida em Explícita. Aparece o quadro da função explícita. Nele digitamos a função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1, x mínimo menos 2, x máximo 2, espessura da linha 3. Em seguida clicamos em travar intervalo e depois em cor, após na cor azul e finalmente em OK. Aí está o gráfico da função digitada. Clicamos em Derivar. Aí está o gráfico da derivada primeira da função digitada. Clicamos novamente em Derivar.
Aí está o gráfico da derivada segunda da função digitada.